Oi, crianças, tudo bem? Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho, estudar um pouquinho sobre história, tá? Lá na página 133, na ficha de atividade de vocês, ok? O que que pede aqui? Está falando aqui sobre o Quilombo de Palmares, né? Muito bem. No Brasil, no período da escravidão, no século 18 e 19, os negros escravizados, aqueles que vieram da África, né, foram escravizados, eles trabalhavam nas grandes fazendas, né, dos senhores. E as condições de vida deles eram péssimas, né? Eles não tinham uma alimentação decente, eles não tinham direito a nada. Então, muitos deles trabalhavam doentes, né? Eles eram escravos, não tinham direito a absolutamente nada. Então, devido a tudo isso, devido como eles eram tratados, ter que trabalhar sem direito nenhum, o que eles fizeram? Alguns deles conseguiram fugir, porque tinha gente, né? Tinha as pessoas que cuidavam, né? Os capatazes que cuidavam para que eles não fugissem, mas alguns ainda resistiam e conseguiam fugir. Então eles fugiam mata dentro e conseguiam locais bem escondidos no meio da mata. E esses locais, né, tem espalhado em todo o território brasileiro, esses locais se chamavam quilombos, né? E lá eles viviam livremente, né? Lá nos quilombos, quando eles conseguiam chegar até lá, que não eram capturados, que eles conseguiam chegar nos quilombos, eles viviam livremente, né? Lá eles trabalhavam, eles cultivavam, isso tudo em comunidade, né? Eles viviam de acordo com a cultura deles lá da África ali, então eles eram livres, né? Eles conseguiam ser livres ali. Plantavam, produziam, muito bem. E lá, em Alagoas, né? Tem, né, Quilombo de Palmares, que foi um dos mais importantes quilombos, né, da história do Brasil. E ali muitos escravos se refugiavam, né, se conseguiam encontrar esse quilombo, né, e ele se destacou muito. Um dos últimos líderes do Quilombo de Palmares foi Zumbi de Palmares, né? E ele era o símbolo da resistência, o símbolo da luta pela liberdade, né? Da luta pelos negros que ali estavam. Então ele resistia muito, né? Ele era contra a escravidão, né? Então ele lutava pela liberdade. Inclusive ele faleceu em 20 de novembro, né? Que hoje é lembrado como o Dia da Consciência Negra, né? Então aqui na página 133 vocês têm um texto, né? Que fala, na página 133 da apostila de vocês, tem um textinho que fala sobre o Quilombo de Palmares, né? Que ele está localizado em Alagoas, né, que é um dos mais conhecidos, é o mais conhecido, né, é importante refúgio dos escravos, e ele foi criado, conta, né, a tradição que ele foi criado por 40 fugitivos, 40 negros que fugiram de uma mesma fazenda, né, e com o tempo ele conseguiu abrigar 20 mil escravos ali, tá? Então, era um quilombo muito grande, né? Para 20 mil escravos, né? Ele, na verdade, é uma confederação de comunidades de tamanhos diferentes, né? A mais importante era Cerca Real do Macaco, né? O núcleo do local em que ficava o líder dos Palmares, que era Gangazumba, tá? Ali eles plantavam milho, mandioca, feijão e entre outros alimentos, tá ok? Palmares, o Quilombo de Palmares era uma ameaça, né, para os senhores dos engenhos, né, porque conforme os negros fugiam, eles iam para lá, então eles perdiam, né, os escravos deles, né, e
E isso era simbolizava uma alternativa à ordem escravista, né? E a resistência, a sua existência, a existência do Quilombo de Palmares, significava que os africanos poderiam ter um local para viver em liberdade, né? E isso incomodava os senhores, porque não teriam mais eles, os negros lá, para trabalhar, né, de graça para eles, ok? Então foram muitas tentativas de acabar com a comunidade, né, acabar com esse quilombo, né, com o Quilombo de Palmares. E ele conseguiu resistir por quase 100 anos. Então ele foi, né, muita luta, né? Depois de muita luta, eles, né, os senhores tentando acabar com a comunidade, eles resistindo. Então ele conseguiu ainda resistir durante 100 anos. Em 1694, ele não resistiu aos ataques, né? E ao Quilombo, e ao Quilombo sucumbiu, né? Zumbi, então, ele foi morto em 20 de novembro de 1695. Então, no dia da morte dele, hoje é comemorado, né? O dia da consciência negra, que ele faleceu no dia 20 de novembro. Então, 1694, né? A cerca real do macaco não resistiu, né? E aí foi onde Zumbi também foi morto. E nós temos aqui, ó, eu tenho aqui a imagem para vocês, ó, do Quilombo de Palmares, né? Podem observar aí, nós só temos uma noção, né, de como é o Quilombo, de como eram as comunidades, certo? Observem bem. E aí a prof vai mandar para vocês as atividades do dia, tá bom? Essa era uma comunidade, ó. Era assim, ó. E eles viviam ali livremente, caçavam, né? Plantavam, e ali viviam os que fugiram das grandes fazendas. Ok? Um beijo, até a próxima.